Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e hoje iremos falar sobre um homem que está a caminho da santidade, de ser declarado santo. Na verdade, para nós ele já é santo, o Frei Daniel de Samarate, que viveu entre nós aqui, que viveu na nossa arquidiocese de Belém, porque morreu aqui no bairro do Guamá há 100 anos atrás, em 19 de maio de 1924, um frade capuchinho que morou no leprosário do Tucunduba, ainda no bairro do Guamá. O Guamá não era esse bairro, né, ainda como é hoje, mas já começava a se constituir e abrigou durante alguns anos, durante muito tempo, na verdade, uns 10 anos, depois o nosso entrevistado vai falar para nós quanto tempo o Frei Daniel morou no bairro do Guamá, mas ele deu sua vida pelos jancinianos, uma vida de santidade. E a gente quer conhecer a história de Frei Daniel de Samarate, esse missionário capuchinho que deu sua vida pelos seus irmãos. Estou recebendo nesta noite o José Messiano Ramos, que é historiador, que está aqui conosco, que estudou, tem um livro escrito sobre o bairro do Guamá, que fala sobre o Frei Daniel. Boa noite, José Messiano, seja bem-vindo ao nosso programa Janela Aberta. Obrigado pelo convite. É uma satisfação falar de uma pesquisa bem interessante sobre o bairro do Guamá e sobre Frei Daniel. Né? Então, meu papel enquanto historiador também está disseminando essas informações para que o grande público possa conhecer cada vez mais essas histórias. Muito bem, eu quero mostrar aqui para vocês o livro dele, que fala sobre o bairro do Guamá, e a gente percebe que Frei Daniel vai aparecer bem, né, aqui entre dois tempos, né, uma breve história do bairro do Guamá, e que quando a gente folheia, tem a história, tem o leprosário, tem o hospital onde havia onde a gente tem hoje o Hospital Barros Barreto, havia né, era não era do Candário, era um quê? Não, existia também um conjunto de hospitais de isolamento naquela época. Estamos falando de 100 anos atrás, 1924, 1915, né? mais de 100 anos atrás. Eu queria lhe perguntar como Frei Daniel chegou na sua vida. Por que estudar Frei Daniel? Pois é, porque eu estudo desde quando eu entrei na universidade o bairro do Guamá, né? Então eu sou morador do bairro do Guamá, eu gosto muito de me apresentar como morador do bairro do Guamá, porque é um bairro que eu tenho uma relação familiar e uma relação de trabalho muito grande no bairro, né? Eu nasci e me criei no bairro do Guamá e comecei a pesquisar sobre o bairro do Guamá. E ao pesquisar sobre o bairro do Guamá, eu encontro a história do Hospital do Tucunduba, que naquela época era chamado de Hospício dos Lázaros do Tucunduba. O Hospício dos Lázaros. Exatamente. Poucas pessoas hoje conhecem e sabem onde é que ficou esse hospital. Mas há 100 anos, há 120 anos, 130 anos, 150 anos atrás, o Hospital do Tucunduba ele era muito conhecido, inclusive nos meios jornalísticos, porque o Hospital do Tucunduba ele foi o primeiro hospital para atendimento, para acolhimento dos rancenianos em toda a região amazônica, né? Fundado em 1814, há mais de 200 anos. 1814? 1814. Sério? Já havia? Exatamente. No Guamá? No Guamá. Na verdade, o Guamá não era constituído como um bairro ainda. Sim. Era uma grande fazenda, né, que já tem mais de 300 anos, quase 300 anos de existência. Sim. Eu, nas minhas pesquisas, encontrei a Sesmaria, que foi doado pelo rei de Portugal e que deu origem ao bairro do Guamá, de 1728. Né? Então, daqui a alguns anos, daqui a 4 anos, o Guamá vai fazer 300 anos de existência. Então, encontrei, vamos dizer assim, a certidão de nascimento do bairro do Guamá. Né? Posteriormente, esse terreno, essa Sesmaria, ela foi transformada numa olaria, depois foi cedida para a Santa Casa de Misericórdia do Pará, no início do século XIX, e a Santa Casa de Misericórdia do Pará era a instituição responsável pelo atendimento da saúde pública no Estado. Né? Então, eles decidiram construir esse hospital às margens do Igarapé do Tucunduba. E se tornou, então, o primeiro, vamos dizer assim, leprosário
da Amazônia, o termo que era utilizado, é o leprosário da Amazônia, isso em 1814, 1815. Sim. Improvisaram essa olaria, né, onde fabricavam telhas e tijolos da cidade, improvisaram, cercaram mais ou menos e transformaram isso num hospital para o acolhimento, principalmente para o atendimento e o isolamento dessas pessoas que antes não tinham, ficavam perambulando pela cidade. E para lembrar ao nosso telespectador que há 100 anos, 200 anos atrás, a saúde pública não era tratada como hoje, não havia o tratamento, não havia vacina, não havia os remédios assim em larga escala, então a maioria do tratamento era o isolamento, não é isso? Exatamente. Não existia um sistema único de saúde. Sim. Que existe hoje, que a gente deve privilegiar por isto, reconhecer a importância do Sistema Único de Saúde, mas naquela época, há 100 anos, há 200 anos, o Sistema Único de Saúde foi instituído em 1988, com a Constituição Brasileira, então há pouco tempo, há 40 e poucos anos, né? Mas naquela época, na época de Frei Daniel, então a saúde pública era muito deficitária, muito deficiente, né? O tratamento para a hanseníase quase que era inexistente aqui no Brasil, especialmente aqui na região norte, que era considerado uma região muito pobre, né? E então a dificuldade de tratamento médico era praticamente era muito grande e era quase que inexistente no hospital do Tucunduba. Né? Então, basicamente, o tratamento era o isolamento, isolar essas pessoas do convívio das outras pessoas consideradas sadias, entre aspas. Aí você, estudando o hospício dos Lázaros, você descobriu que o Frei Daniel morou lá, foi isso? Sim, exatamente. Aí o meu encontro com o Frei Daniel, que foi um encontro muito gratificante, né? Então, nos meus estudos sobre o leprosário do Tucunduba, eu encontro a figura do Frei Daniel, que por um acaso, na época, eu há pouco tempo tinha me tornado professor da própria escola Frei Daniel, que é uma escola que existe lá dentro do bairro do Guamá. Exatamente. E eu perguntava para os meus alunos, por exemplo, quem era Frei Daniel, o que é que eles sabiam da história de Frei Daniel. E muito poucos sabiam responder. Deixa eu mostrar novamente aqui o livro do José Messiano, aqui para você, esse é o livro que a gente está falando, Entre Dois Tempos, uma breve história do bairro do Guamá, que aqui é essa história que a gente está conversando agora. Por que Messiano Entre Dois Tempos? Você quer mostrar o tempo antigo e o tempo atual do bairro? Exatamente, exatamente. Eu trouxe muitas informações do passado do bairro, né, para que nós moradores e as pessoas e a sociedade de modo geral entendessem como é que esse bairro veio se constituindo ao longo do tempo, até ele chegar ao que ele é hoje, um dos bairros mais importantes, um dos mais populosos bairros da capital paraense, né, com aproximadamente quase 100 mil habitantes. Então, hoje o Guamá já tem toda uma potencialidade cultural, artística, né, um quantitativo de pessoas extraordinário, pessoas trabalhadoras, e que a gente queria ressaltar isto. Trazer esse passado para os dias atuais. Muito bem. Agora, Frei Daniel, antes de chegar no bairro do Guamá, a última morada de Frei Daniel, quem foi o Frei Daniel? Ele nasceu onde? Por que ele chegou no Brasil? Pois é, o Frei Daniel, ele era italiano, a nacionalidade dele é italiana, ele foi um frei, né, da congregação dos Capuchinhos, né, lombardos, lá da Itália, da região da Itália. E ele nasceu em 1876, né? Então já tem, mais de 150 anos do seu nascimento, né? E ele veio para o Pará no final do século passado, do século retrasado, do século XIX, né? 1898 ele chega aqui para participar de uma missão na região do Nordeste paraense, onde os capuchinhos tinham fundado uma missão para a catequização dos índios tembés e dos colonos que viviam nessa região do Nordeste paraense, onde é hoje a cidade de Igarapé-Açu, né? Só que em 98, quando ele chega aqui,
quando ele veio de Portugal, da Europa para cá, da Itália para cá, estava tendo uma crise, uma epidemia de febre amarela. Então ele não pôde ficar aqui, né? E aí ele foi para o Ceará, né? Para o Santuário de São Francisco das Chagas, em Canidé. Lá ele foi ordenado sacerdote, né? E 2 anos depois ele vem para o estado do Pará, em 1900, para fazer parte dessa missão capuchinha aqui no Nordeste paraense, como eu mencionei. Aí ele trabalhou onde, inicialmente? Não foi lá no Tucunduba, não? Não, ele trabalhou onde? Não. O trabalho dele foi onde? Ele estava lá em Igarapé-Açu e naquela região ali do Nordeste paraense. 2 anos depois, ainda muito jovem, com 22 anos de idade, Frei Daniel assume a direção desta colônia, que era chamado Instituto Santo Antônio de Pádua, que depois foi se transformado em Instituto Santo Antônio do Prata, em Igarapé-Açu. Exatamente. Que é o Instituto para Educação de quê? De crianças indígenas? O que é? Crianças indígenas, de colonos, não só de crianças, né, mas a dedicação às crianças era uma linha principal, mas é de todos os colonos e os indígenas que viviam naquela região. O processo de missionário de catequização daquela população que lá existia. Entendeu? Então, o Frei Daniel veio, junto com os outros missionários, nessa missão de desenvolver o trabalho missionário a partir do Instituto do Prata, em Igarapé-Açu. Por lá ele viveu 13 anos, 1 década e 3 anos mais, né, desenvolvendo esse trabalho missionário. E 12 anos como diretor do Instituto. Né? E como foi que ele chegou a se contaminar? Como foi que chegou a questão da hanseníase? A lepra, que se chamava antigamente lepra. Né? Hoje é a hanseníase. Porque ele escreve isso no diário dele, né? Sim. A lepra, ele fala disso. Agora, como foi que chegou a se contaminar? O nome lepra, ele só é retirado dos documentos oficiais aqui no Brasil só no 1980, 1986, basicamente, era que não era mais permitido utilizar o termo lepra. Mas, antes disso, a doença era conhecida, né, pejorativamente pelo nome de lepra, a hanseníase. A hanseníase era chamada lepra. Lepra. Né? A hanseníase só veio se tornar, só viemos usar este nome a partir da década de 80, 90 do século passado. Como que isso chegou na vida de Frei Daniel? Sim, provavelmente. Frei Daniel, eu acho que é importante ressaltar. Ele, como diretor da Colônia do Prata, ele conquistou muitos avanços significativos para aquela região. Né? Imagine o município de Igarapé-Açu, a região do Prata, há 100 anos atrás, há um século atrás. Né? Então, é uma região muito pouco povoada, uma região de difícil acesso, assim como também era o bairro do Guamá, na época quando foi instituído o leprosário. Né? Então, o Frei Daniel, ele teve uma atuação como diretor muito importante junto ao alto escalão do Estado, as grandes autoridades. Né? Por exemplo, naquela época, é muito conhecida a Estrada de Ferro Belém-Bragança, né? Que ligava o Belém, a cidade, a capital, ao Nordeste paraense, passando por vários municípios, né? Castanhal, Marituba, Nanideu, etc., até chegar em Bragança. E o Frei Daniel conquistou, né, pela sua articulação política, seu trabalho missionário, a sua influência religiosa junto às autoridades, ele conquistou um ramal da Estrada de Ferro que ligasse até ao Instituto do Prata, em Igarapé-Açu, né? Linha telefônica, as oficinas de marcenaria, as oficinas de artesanato. Ele ajudou a construir uma grande igreja ali naquela região. Quem conhece aquela região vai se lembrar, né? A igreja de Santo Antônio de Pádua, lá no município do Prata, lá em Prata, na região do Prata. Por ele? Sim, na época ainda existe essa igreja? Sim, uma igreja muito suntuosa lá
em Igarapé-Açu. É obra de Frei Daniel? Sim, na época de Frei Daniel, exatamente. Tem a igreja de Santo Isidoro, uma capela de Santo Isidoro, que também fica na mesma área. Por curiosidade, no ano em que o Frei Daniel faleceu, em 1924, neste lugar que antigamente funcionou o Instituto, né, do Prata, ele veio ser construído um hospital de rancenianos, chamado Lazarópolis do Prata, em Igarapé-Açu. Muito bem, olha, o telefone aqui do José Messiano, se você quiser entrar em contato com ele também, para ele dar palestra, ele dá, é o 99987 3383, está aqui, 99987 3383, 99987 3383, aqui como está para você, também é Zap, esse telefone, 99987 3383, esse telefone do Messiano, que escreveu esse livro, tá? Entre Dois Tempos, fala sobre a história do bairro do Guamá e fala sobre o Frei Daniel. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa presença dele em Belém, a Rancenias e o legado dele, o que ele deixou para nós, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo José Messiano Ramos, que é historiador, que está falando sobre o centenário de Frei Daniel de Samarate. Ele escreveu esse livro, Entre Dois Tempos, que fala da história do bairro do Guamá, onde viveu e morreu Frei Daniel, no Hospício dos Lázaros, né? Aqui tem fotos, aqui, né? Deixa eu folhear aqui. Tem fotos, documentário fotográfico também, aqui da história de Frei Daniel, né? Você vem de onde esse livro, Messiano? Olha, atualmente ele vem na Pacatatu, né? Na livraria Pacatatu, e também deixei na Escola Mundo Encantado, no bairro do Guamá. Muito bem. Eu tive que chamar o apoio cultural e não deu tempo de você concluir como é que Frei Daniel se contaminou da... Sim. Além de ele ser um bom administrador, né, e que conseguiu muitas conquistas para o Instituto do Prata, ele também não deixou de lado o trabalho missionário dele. Então, naquela época, as regiões eram muito inacessíveis, então, as carroças, né, o deslocamento e as condições sanitárias e da qualidade de vida das pessoas, as moradias, a questão do saneamento ainda eram muito precárias. Ainda são em muitas áreas do estado, infelizmente. Mas na época do Frei Daniel, ele desenvolvia o trabalho missionário de maneira muito intensa, né, visitando as pessoas, fazendo toda a atividade religiosa que ele se propôs a fazer, e ao longo desse trabalho, né, dessas atividades, provavelmente ele contraiu a hanseníase, né? Isso em 1908, 9, ele já começou a sentir um determinado reumatismo que dava indícios para ele do que estava acontecendo, né? Posteriormente, ele veio constatar que ele tinha contraído a hanseníase. Ele começou a sentir os primeiros sintomas, foi? Sim, ele começou a sentir os primeiros sintomas já em 1908, né? 1808, 1809, ele já começou a sentir os primeiros sintomas, mas só posteriormente é que ele vai ser declarado mesmo um ranceniano. Um ranceniano, né? Exatamente. Porque a hanseníase demora para se manifestar? Sim, o período de incubação dela às vezes é de 10 anos, né? E a ciência da época, as teorias médicas a respeito de como que a pessoa adquiria a hanseníase eram muito divergentes, né, e muito contraditórias entre si. Então, era um diagnóstico que não era muito preciso, né, e era muito demorado por conta dos avanços científicos da época ainda, que eram muito precários, especialmente aqui no Brasil e na região norte. Existe também o diário de Frei Daniel, né? Acho que é uma das... Eu não trouxe o diário dele, né? Que eu tive a oportunidade de ler o diário dele. Mas fala um pouco desse diário, a importância do diário do Frei Daniel. Pois é, esse é um documento importantíssimo para nós historiadores, o diário do Frei Daniel,
né? O diário ele começou a ser escrito antes mesmo dele saber que estava doente. Em 1908, ele recebe de presente este diário para ele começar a anotar as atividades religiosas dele, as missas, os sacramentos que ele realizava, né? O cotidiano dele, né? Depois, posteriormente, então, ao longo de muito tempo, todos os dias ele registrava no seu diário os acontecimentos, né? Só não já próximo, acho que os 4 anos antes da sua morte, é que ele começa a diminuir os escritos dele do que ele realizava todos os dias. Ele continuou registrando, mas de maneira mais espaçosa. Sim. Né? Mas esse é um documento muito importante. Por quê? Porque ele dá indícios, ou ele dá pistas para nós historiadores de como era o cotidiano do Hospital do Tucunduba na visão de um doente, na visão de um ranceniano. Porque até então, os documentos que existiam e dos quais nós tínhamos acesso eram chamados documentos oficiais, que eram os relatórios de governo, o relatório da Santa Casa, os jornais, né, que imprimiam uma visão negativa, pejorativa das pessoas que viviam lá, sem levar em consideração as suas individualidades, as suas peculiaridades, a sua dinâmica do dia a dia, né? Então, o diário, para nós, historiadores, é um achado muito importante para nós entendermos um pouco mais da dinâmica de funcionamento do Hospital do Tucunduba, né? A partir da visão dos próprios doentes que ali viviam, dos conflitos, das angústias, da sua dinâmica de vida. Porque qual era a ideia que os jornais, que os documentos oficiais, que os médicos davam para o Hospital do Tucunduba? Era um lugar lúgubre, né? Era um lugar muito ruim, que era como se fosse a sala de espera da morte. Sim. Né? Então, diagnosticar que a pessoa estava com hanseníase, que a pessoa era um hanseniano, era como se fosse a decretação da sua morte. Sim. Né? O que causava um impacto muito grande na pessoa, um impacto emocional, mas também repercutia em toda a vida das pessoas. Né? A pessoa... Isso, quando se lia nos jornais, se tinha essa impressão, era isso? A impressão muito forte, na maioria dos jornais, era de que o Hospital do Tucunduba, e eu trago no livro uma parte de uma matéria sobre isso, que ele fazia uma comparação entre o Hospital do Tucunduba e o cemitério de Santa Isabel, que fica no mesmo bairro. Eles visitaram no mesmo dia os dois locais. E ele comenta, o jornalista, à época, que diz assim: eu acho que as pessoas que estão no cemitério de Santa Isabel estão mais felizes do que os que estão no Hospital do Tucunduba. Sempre passando aquela imagem negativa de que as pessoas estavam ali somente para esperar a morte. Né? E o Frei Daniel, a partir do seu diário, ele dá uma outra visão, mostra que ali dentro do hospital existia uma dinâmica de vida muito mais ampliada, um novo olhar sobre as pessoas, de quem é que vivia, o que é que eles faziam, como é que eles se comportavam, né? Quais eram as suas angústias, como era a sua dinâmica de vida dentro do hospital. Então, esse é um documento muito importante para nós historiadores. E há registros, por exemplo, em documentos, que não no diário de Frei Daniel, de Frei Daniel, por exemplo, na Santa Casa, na Beneficente Portuguesa, há alguns registros disso ou você não encontrou? Sim, tem registro de Frei Daniel nos jornais, falando do trabalho dele dentro do hospital, né? Tem registros da Santa Casa, existia uma comissão de médicos aqui no estado do Pará, que foi criado, que fotografou Frei Daniel dentro do... Sério? Sim, tem. Comandado por um médico, um especialista que veio do Paraná, Heráclides de Souza Araújo, né, que comandava uma comissão aqui que criou, que embasou um relatório para justificar a construção de um novo hospital de abrigamento de rancenianos, que foi
esse que eu mencionei há pouco, o Ladarópolis do Prata, em Igarapé-Açu. Uma coisa que me impressionou muito, lendo muitas coisas me impressionaram na leitura do Frei Daniel, né? Primeiro que ele a cada sofrimento que ele passava, quando caía um dedinho dele, alguma coisa, a Deus louvado, ele não se praguejava, né? Ele não tinha essa reação de revolta. E outra coisa, ele acreditava nos tratamentos. Comecei a fazer um tratamento, ele tomava uma injeção, mandava ele tomar pílula, ele tomava, quer dizer, ele fez vários tratamentos quando a gente lia. Eu comecei um novo tratamento, aí apareceu um médico que mandava ele tomar umas injeções, ele se submetia àquelas injeções. Era assim mesmo? Aparecia esses tratamentos em outros lugares? Sim, era muito comum, né? Os jornais da época estampavam na sua parte comercial, por exemplo, o Elixir, ou a pílula do batatão, por exemplo, que era recomendado para o tratamento da hanseníase. Né? O óleo de chamugra, que o Frei Daniel fez uso também dentro do hospital, né? Não era utilizado somente por Frei Daniel, né? Era a chamada medicina popular que estava muito presente na vida das pessoas, né? Seja no caso da hanseníase, que a gente está falando da hanseníase aqui, da lepra, como era chamada antigamente, seja em outras doenças que eram utilizadas, as nossas ervas medicinais, por exemplo, que ainda são muito utilizadas, né, por muitas pessoas. E ele utilizava também, né? Procurava ao máximo o tratamento. Isso é importante ressaltar que no final do século passado, 1901, o Amal Hansen, que é um pesquisador norueguês, né, ele encontrou o bacilo de Hansen, ou seja, ele começou a estudar a cura da doença. Existia em tese uma cura para a doença, né, mas aqui no Brasil, esse tratamento mais medicalizado, ele quase que foi inexistente ao longo de todo o século XX. Né? Então, apesar de alguns indícios desse tratamento em alguns leprosários, mas a intensidade disso foi a partir da década de 1980, 86, já aqui no Marituba, já lá no Prata, porque também aqui em Marituba teve um outro leprosário, né, que era a colônia de Marituba, que foi fundada em 1945, aqui na região metropolitana de Belém. Né? Os primeiros tratamentos com injeção começaram quando no Brasil? Os primeiros tratamentos na década de 20, ainda com Frei Daniel. Na época de Frei Daniel já foram testados alguns tratamentos desses, mas ainda muito ineficientes. Né? Lembrando que eram tratamentos que causavam reações muito adversas, né? Então não era um tratamento muito o efeito colateral era muito ruim. Muito ruim. E dependia muito de cada tipo de paciente e de tipos de hanseníase que eles tinham adquirido, em que estágio, se eles estavam no estágio inicial, se eles estavam no estágio avançado, né? Quero ressaltar que a hanseníase no qual Frei Daniel adquiriu era um tipo de hanseníase que era muito agressiva, né? Então nós temos casos de doentes que tiveram 40, 50 anos, 60 anos com a doença, né? Frei Daniel resistiu 10 anos, porque o tipo de doença, o tipo de hanseníase que o atingiu foi uma das mais agressivas que existe. Quando começou a manifestar a doença nele? Foi em 1908, 1809, ele começa a sentir os primeiros reumatismos, ele viaja à Europa, né, em busca de um tratamento, de um diagnóstico, porque o diagnóstico no Brasil era muito difícil, então ele retorna para a Europa, né, e aí depois, na Europa ele tem o diagnóstico de que a suspeita de hanseníase. Aí ele retorna para o Brasil. No primeiro momento, o indicativo é que ele fosse ficar na colônia no Instituto Santo Antônio do Prata, que ainda era o instituto, lugar onde ele foi diretor, né? Mas as manchas e as evidências da doença ficaram muito fortes, né? Muito à mostra, né? Principalmente no rosto, e então não dava mais para esconder a doença.
E aí, então, ele decidiu que ele tinha a opção de ir para o Maranhão, né, para o convento de Anil, lá no Maranhão, mas ele optou em ficar no Hospital do Tucunduba, exercendo essa atividade missionária. Muito bem. E nessa viagem à Europa, ele passa por Lourdes, se não me engano, né? E segundo o Frei Daniel, ele pede a Nossa Senhora a cura. Nossa Senhora diz não. Ele vai ter uma outra missão para viver, que é essa missão da santidade. É bonita essa história, é trágica ao mesmo tempo e bonita, né? E receber essa resposta na oração dele, uma resposta na oração, né? De que ele não vai ser curado, mas ele vai ele terá uma outra missão, né? É o que ele conta nos seus escritos, tá bom? O telefone aqui, diga. Eu queria ressaltar uma coisa, assim, uma curiosidade, que quando eu comecei a estudar, tinham, evidentemente, biógrafos, né, do Frei Daniel, e tem um livro chamado O Gigante do Prata. O Gigante do Prata. Sim. É um livro muito interessante que fala, né, do momento, e também aquele 30 de agosto, que é do Frei Apolônio Troé. Sim. Então, são livros muito bacanas que falam sobre o Frei Daniel. E quando eu comecei a pesquisar sobre o Frei Daniel, eu fui ler esse livro. Eu acho que eu li numa madrugada, os 2 livros, de tão interessante e o quanto que ele prende a nossa atenção por conta de todas essas peculiaridades que é a história do Frei Daniel. Ele é um homem santo mesmo. 9987-3383, 9987-3383, é o telefone aqui do Messiano, que é o historiador que pesquisou sobre a vida do Frei Daniel. Se tiver para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre o centenário de Frei Daniel de Samarate. Estou entrevistando o José Messiano Trindade Ramos, que escreveu este livro aqui, Entre Dois Tempos, tá? Fala sobre a história do bairro do Guamá e sobre a vida de Frei Daniel de Samarate, que inicialmente ele se chamava Félice Rossini, né, que é o nome dos pais, né? É o nome de batismo dele, né, que os pais deram. Depois Felice, né? Félice Rossini. E depois ele foi chamado Daniel. Que é uma homenagem, né, uma referência ao profeta Daniel. Ao profeta Daniel. Sim, do Antigo Testamento, por conta da sua coragem e pelo conhecimento. Sim. Né? E aí, Frei Daniel muito, muito novo, né? Ele entrou na vida religiosa. A família era muito religiosa, né? Ele, aos 14 anos, já adentrou na vida religiosa, né? Com 16, 18 anos, ele já faz os votos perpétuos, né? E, posteriormente, com 20 anos, 22 anos, ele já é sacerdote. Exatamente. Muita gente pode estar perguntando em casa, onde é que ficava esse hospício dos Lázaros, lá no Guamá? Onde era o local dele? Pois é, as pesquisas que nós levantamos, tem 2 linhas de pesquisa. Primeiro, com os moradores mais antigos do bairro, que essa pesquisa ela inicia em 1997, a minha pesquisa sobre o bairro do Guamá. Então, eu entrevistei muitos moradores antigos do bairro, que hoje não estão mais lá, já morreram, e que eles deram muitas pistas de como era o hospital. Porque apesar da proibição de entrar, né, a proibição legal, mas muitos deles frequentavam o hospital mesmo não sendo doentes, né, mesmo não tendo a hanseníase. Então, para quem conhece o bairro do Guamá, aquela rua principal do bairro é a Barão de Garapé-Miri, que antigamente, na época do leprosário, era chamado de Estrada do Tucunduba, por conta do igarapé do Tucunduba que temos lá no final, né? Que é o igarapé que divide o bairro do Guamá com o bairro da Terra Firme, que fica ali próximo da Universidade Federal do Pará. Então, o hospital ele começava na Rua Barão de Garapé-Miri, próximo àquele clipper de ônibus, aquela parada de ônibus, que é o último clipper de ônibus da cidade. Ali próximo tem uma passagem, tem uma rua chamada Alegre, Passagem Alegre. Então, segundo os relatos e as pesquisas também
da Universidade Federal do Pará indicam que era aproximadamente por ali que era o portão de entrada do hospital. É importante frisar que o hospital ele não tem a arquitetura dos hospitais de hoje, um prédio único, né, com salas, com enfermarias, não, é diferente a configuração. É como se fosse uma mini colônia, né? Era uma entrada, próximo da entrada tinha a portaria, depois tinha a casa do Frei Daniel, depois tinha as enfermarias, tinha uma fileira de casas onde também alguns rancenianos moravam, né? Alguns deles chegaram a casar dentro do hospital e existia uma tentativa de disciplinar a acomodação das pessoas dentro do hospital. Então tinha o pavilhão dos homens, das mulheres, das crianças, dos mutilados, daqueles que já tinham perdido muitos membros, né? Porque a hanseníase era muito agressiva e aí causava muitas sequelas nas pessoas. Então existia campo de futebol, chegou a ter um lugar que era um bar com vitrola, isso está todo nos documentos, né? Chegou a campo de futebol. Existem? Sim, temos. Nós nos debruçamos nos jornais, nos relatórios da Santa Casa, nos relatórios de governo, no Diário do Frei Daniel, né? Nos jornais que circulavam na época, inclusive o jornal italiano, que fala sobre o Hospital do Tucunduba, que traz fotos, imagens sobre o hospital, né? Na comissão de médicos, na Sociedade Médica Paraense, que foi fundada também. Então, a gente tem, o historiador tem esse papel de procurar indícios, pistas desse passado e tentar dialogar com ele, né? Construir uma interpretação a respeito desse passado, entendeu? Entendi. E aí a gente vai montando essa espécie de quebra-cabeça onde nós conseguimos montar, então, o leprosário. Ele começava ali às proximidades do Clipper. Nós identificamos mais ou menos o lugar onde era a casa do Frei Daniel. Onde era? Sim, que era o Retiro São Francisco. Ele não existe nenhum resquício físico hoje, porque ele era uma casa de madeira, com uma sala, 2 quartos, uma cozinha, uma coisa muito simples, né? E que depois, quando o hospital foi desativado, o governo determinou que todo o hospital fosse queimado. Então, o que foi de madeira foi destruído, né? E aí, então, respondendo a sua pergunta, começava ali e ia se estendendo ao longo da rua Barão de Garapé-Miri, né? Descendo ali, passando a rua Augusto Corrêa. Sim. Quem conhece o bairro do Guamá vai identificar. Então, praticamente, quase nada restou daquele hospital, porque teve as casas, por exemplo, dos jansenianos eram de madeiras. E tudo foi queimado? Tudo foi queimado. O que restou? Poços de água que existiam lá, que até poucos anos atrás eram utilizados pelos moradores. Então, os moradores antigos vão dizer, olha, bem ali tinha um poço de água, bem ali tinha uma lavanderia, entendeu? E aí também a origem da minha pesquisa é porque meus avós, quando vieram do Ceará, do Nordeste para cá, eles compraram um terreno lá onde existiu um dos pavilhões do antigo hospital, e eles compraram uma casa que foi adaptada, né, com as paredes que sobraram do antigo hospital e que não foi consumida pelo fogo. Muito bem. E assim, Frei Daniel, a gente sabe da fama de santidade dele, mas na época já se falava que Frei Daniel era santo? Já se tinha essa ideia? Tinha uma grande... durante a permanência do Frei Daniel no leprosário do Tucunduba, no Hospital do Tucunduba, que ao longo de 10 anos ele conviveu lá, foi de 1914 até 1924, os relatórios de governo, os relatórios da Santa Casa, e especialmente os jornais, falavam de uma maneira muito forte, né, do Frei Daniel como uma pessoa que está dedicando a sua vida em prol das pessoas,
dos jansenianos que ali viviam. Entendeu? Era muito comum os jornais comentar sobre a presença desse padre, desse frade capuchinho que está ali se doando, vivendo intensamente a sua vida em favor daqueles que eles colocavam assim, como miseráveis que viviam ali. Né? Se notou essa dedicação. E depois que ele faleceu, saiu alguma nota sobre isso? Sim, sim. No dia do falecimento do Frei Daniel, teve um jornal, se não me engano, foi A Palavra, que é um jornal da época, que mencionou que, apesar de esperada, mas causou grande comoção a morte do Frei Daniel. Nós não encontramos registros escritos, né? Mas numa dessas entrevistas menciona, a gente está procurando mais informações, mas menciona que uma procissão levando o corpo do Frei Daniel, que os jansenianos levaram, né? Com o apoio dos religiosos, levaram o corpo de Frei Daniel para ser enterrado no cemitério da Ordem Terceira, que fica de frente ao cemitério de Santa Isabel. Então, Frei Daniel foi enterrado em 1924 neste cemitério. Hoje, os restos mortais de Frei Daniel estão onde? Estão lá na Igreja dos Capuchinhos, Uma parte na Igreja dos Capuchinhos e uma parte na Igreja de Milão, na Itália. E também já foi reconhecida as virtudes heróicas. Virtudes heróicas de Frei Daniel em 2017 agora. 2017. Está em processo de beatificação. Isso. E aí, se você tem algum milagre, pode rezar para ele, pedir para que ele se você conseguiu algum milagre, vá até a Igreja dos Capuchinhos e relate, né, para os frades da Igreja dos Capuchinhos. Isso é muito importante. Apesar de ainda não ser reconhecido pela Igreja, mas ainda já existe, né, um processo de veneração muito grande do Frei Daniel. Como servo de Deus, ele é servo de Deus. Servo de Deus, E tem muitas placas, seja na Igreja dos Capuchinhos, na Ordem Terceira existia o túmulo do Frei Daniel, que também era um lugar de veneração, e que tinha muitas placas de graças alcançadas. Graças alcançadas. Lá, no próprio Igreja dos Capuchinhos, onde está o resto mortais dele, próximo ao altar. Muita gente fala de Frei Daniel. Sim, muita gente fala. E as pessoas que conviveram com ele, a Maria da Penha, né? Sim, Tem algum relato dela? Ela foi entrevistada por alguém? Não existe nada? Não. A Maria da Penha faleceu logo, acho que 10 anos após o Frei Daniel, então não existia ainda nenhum trabalho nesse sentido de recuperar as memórias das pessoas, né? Nós entrevistamos familiares dela, né? Porque a Maria da Penha, não sei se no diário do Frei Daniel ele indica isso. Frei Daniel, Maria da Penha era uma órfã que era ex-aluna do Instituto do Prata em Igarapé-Açu. Isso. Quando o Frei Daniel ficou doente, ela se colocou voluntariamente à disposição de acompanhar Frei Daniel no Hospital do Tucunduba. Ela teve um filho, não foi? Sim, ele teve um filho Frei Daniel casou a Maria da Penha dentro do Hospital do Tucunduba. Batizou o filho dela, casou com um doente lá do hospital, ela com Humberto. O Frei Daniel menciona isso no diário do Frei Daniel. Ele não quis muito, mas depois ele aceitou. Ele aceitou, né? O administrador do hospital, porque naquela época, isso é importante frisar, não era, existia uma resistência muito dos médicos da Santa Casa de permitir o casamento, porque achavam que a hanseníase mas achavam que ela era uma doença hereditária. Né? A ponto de, eu acho que duas coisas importantes serem mencionadas. Por conta desse medo da contaminação, né, da hanseníase, do pavor que foi construído em torno dela, toda uma narrativa que foi construída, seja pelos médicos, seja pelos jornais, seja pelo poder público, né? Essa narrativa preconceituosa e discriminatória contra os jansenianos e a hanseníase, né? Foi criado no leprosário do Tucunduba, no Hospital do Tucunduba, uma moeda própria. Uma moeda própria para circular internamente dentro do hospital, né? E além disso também, na escola, hoje é uma escola lá, a Escola Paulo Maranhão,
uma escola pública, estadual, mas antes de ser uma escola, ela foi o Asilo Infantil Santa Terezinha, que era o local de onde as crianças que nasciam lá no Tucunduba eram levadas para serem adotadas por outras famílias. Ai, José Messiano, eu gostaria de fazer mais um bloco com você, mas eu não tenho mais tempo de fazer. Tá certo, né? Deixa eu mostrar aqui mais uma vez o seu livro, né? Aqui, olha. Isso que a gente falou está aqui um pouco nesse livro, né? Verdade. Entre Dois Tempos, uma breve história do bairro do Guamá, da editora Pacatatu. Aqui para você, olha lá, não perder. Tá? O telefone dele é o 9987-3383, 9987-3383, esse telefone aqui que você pode estar aqui lá embaixo, né? 3383 é o telefone de José Messiano. Ele é historiador, se debruça sobre a vida de Frei Daniel e a gente tem que dar visibilidade a esse grande santo que viveu entre nós, né? Viveu um santo, é um santo paraense, podemos dizer assim, né? Um santo paraense. Tá bom? Muito obrigado pela sua entrevista. 30 segundos para as suas considerações finais. Eu queria só ressaltar que dentro do bairro do Guamá nós temos mais três homenagens para o Frei Daniel, a escola, uma rua e uma praça que recebe o nome do Frei Daniel. E é uma pesquisa muito interessante e a ideia é fazer com que cada vez mais pessoas conheçam um pouco sobre essa parte da cidade de Belém e sobre o bairro do Guamá e sobre Frei Daniel.